Então, já temos todas as conexões na energia com a pinça. Vamos ligar o IRGA. Para ligar, vamos utilizar esse botão aqui, o botão principal. Clicar uma vez. Ele vai aparecer a identificação do software. Vai reconhecer o cartão de memória. Aparecendo aqui o tamanho, aproximadamente 1 GB disponível. E já vai começar a aparecer aqui os parâmetros de medição. Reparem que um aviso aqui diz que o analisador está aquecendo. Então, a gente aguarda enquanto ele faz esse barulhinho característico, até estabilizar. Então, ele vai ficar nesse meio tempo fazendo esse barulhinho característico e com esse aviso, ó, status que o analisador está aquecendo. Então, enquanto isso, a gente não mexe. A gente deixa esse tempo dele aclimatizar, demora por volta de uns 5 minutos. E quando a gente sabe que pode começar a operar, quando esse aviso desaparecer. Agora, quando o aviso na tela, reparem que o aviso na tela desapareceu, agora podemos começar a operar o IRGA. Ele vai começar nessa tela inicial. Reparem que temos 4 menus: Climate, Sequence, Login e Record. E aqui cada um desses botões, que está em cima do menu correspondente, ele vai acessar um desses menus. Além disso, tem aquele botão que nós usamos para ligar e desligar, certo? Esse botão aqui com o tracinho vermelho. Nesse caso, quando estamos nessa tela, sempre que apertar esse botão, ele vai passar para outro grupo de menus. Então, reparem que está Climate, Sequence, Login, Record. Eu vou clicar uma vez, ele passou para outras opções de menu. Output, Calibrate, Graph, Record, continua aqui. Mais uma vez eu vou clicar, ele passa para um terceiro menu. Options, Power Off, onde você pode desligar. Configure, você pode definir algumas configurações do aparelho. E o Record, repare que ele sempre fica fixo aqui. Então eu vou voltar para o primeiro menu, vou clicar mais uma vez, ele volta para aquele inicial, certo? Que é quando ligamos o IRGA e ele estabilizou, ele ficou nesses 4 menus iniciais: Climate, Sequence, Login e Record. Então esses 3 menus aqui, nós temos Climate. Aqui, vamos falar mais um pouquinho deles. Aqui nós conseguimos definir os parâmetros controláveis. Então, nós conseguimos definir as condições de irradiância que vamos utilizar, as condições de umidade, as condições de CO2, caso formos usar, por exemplo, o CO2 externo ou o CO2 ambiente. Aqui nesse menu Sequence, nós podemos configurar o aparelho para fazer, por exemplo, uma curva de luz ou uma curva de CO2. Então, ele vai fazer medidas sequenciais pré-programadas em condições que nós podemos predefinir. E aqui, Login, nesse menu nós podemos criar ou editar arquivos no sistema. Como falamos aqui, Climate, ele vai dar as opções de controle de alguns parâmetros que nós podemos deixar fixos ou alterar de acordo com o nosso interesse. Então, eu vou sempre lembrando, para entrar em cada um desses menus, é só clicar no botão correspondente. Então, eu quero entrar em Climate. Eu vou clicar aqui no botãozinho amarelo que está em cima do menu correspondente. Cliquei. Eu tenho agora um novo menu dentro da árvore do Climate, dentro das opções do Climate. Select, repare, Change para mais ou para menos e Ambient, para voltar para o ambiente. Só para lembrar para vocês, sempre que eu tiver um submenu desse e eu quero voltar para o menu principal, eu vou clicar aqui no botãozinho principal, no amarelo com o tracinho vermelho. Então eu cliquei, reparem que voltou para meu menu inicial, certo? Só para mostrar como a gente sempre entra no botão correspondente do menu e volta aqui no botão principal, no liga e desliga. Então eu vou clicar novamente aqui, Climate, e reparem que ele vai dar aqui alguns parâmetros. Temperatura, representado pelo T, o Q, que representa a irradiância, o C, que representa a concentração de CO2, e o E, que representa a umidade. Então, aqui, nessa primeira coluna, eu tenho como ele está definido. Reparem que são todos ambiente. Então, está definido para ficar nas condições ambientais. Quer dizer o quê? Que, reparem aqui na última coluna, a temperatura, nesse momento, ele está marcando 28. É a temperatura que a própria temperatura do IRGA está detectando no ambiente, aqui na sala nesse momento. Então, eu poderia predefinir essa temperatura para ficar fixa. Quando a gente vai fazer isso? Quando tem uma situação em campo que há muita variação de temperatura. Então, para essa variação de temperatura não influenciar, a gente pode fixar essa temperatura. O Qzinho aqui da irradiância, também ele está
pegando aqui a nossa irradiância da sala. Ele está bem baixo aqui, ó, 2, 1 nesse momento. Por quê? Porque aqui na sala a gente está no ambiente fechado, com pouca iluminação. Então, o sensorzinho aqui do IRGA, do par, só mostrar aqui, ele está bem sombreado, por isso bem baixo. Eu vou colocar aqui a lanterna do meu celular, na pinça, ó, reparem que já subiu aqui, ó, a irradiância para 59, 62. À medida que eu aproximo mais, a gente tem irradiâncias maiores, que seria algo mais próximo do que a gente teria numa situação em campo. Da mesma forma, o CO2, ele está pegando o CO2 do buffer que nós conectamos, aquele caninho de silicone. Então, o terminal dele, né, que está bem distante, ele está captando 431 ppm de CO2, partes por milhão, que é geralmente a concentração ambiente que a gente tem de CO2. Se a gente for usar um cilindro de CO2 externo, e ele tem a opção de ligar um cilindro de CO2 externo, a gente pode padronizar esse CO2 para uma condição específica e assim ter, né, uma condição padrão e não variante de CO2. Isso é interessante em condições que a gente tem uma variação muito grande de CO2 no ambiente. Da mesma forma aqui, o E, que representa a umidade relativa, ele está captando aqui nesse momento 21% de umidade. Então, voltando aqui, ó, vamos mudar esses parâmetros. Como a gente seleciona e pode mudar cada um deles? Reparem que aqui, ó, na temperatura, ele está sublinhado. Ambiente. Está sublinhado ambiente aqui de temperatura. Esse primeiro botão é o Select. Se eu clicar Select cada vez, vejam que mudou. O que está sublinhado agora é a irradiância. Vou clicar mais uma vez. O que está sublinhado agora é o CO2. Cliquei mais uma vez. O que está sublinhado é a umidade. Então, por exemplo, o nosso interesse, vamos mudar, ajustar a nossa irradiância. Como nós colocamos a câmera, lembra que nós vamos utilizar não a luz natural, mas sim a luz artificial da câmera. Portanto, com essa câmerazinha, com essa luz LED que nós temos aqui, nós podemos configurar para uma situação específica de luminosidade. Então, vamos ajustar o que? A irradiância, que é o quê? Então, eu vou em Select, parem que eu vou clicando aqui, vai mudando cada vez, até chegar no que nos interessa. Quando chegar no que, nós temos esses dois botõezinhos aqui, ó, Change, para mudar, para mais ou para menos. Se eu clicar para mais aqui, vou clicar, o que vai acontecer? Ele não está mais ambiente, ele começa a subir aqui, ó, 10, 20, 30, 40. O que aconteceu? Quando eu estou clicando, a ventoinha aqui já começou a rodar e a luz dos LEDs aqui, ó, já ligou. Já tem uma luz artificial que é a luz que nós vamos utilizar. Vamos continuar subindo aqui para uma irradiância de 1000 micromol de fótons por metro quadrado por segundo. Pode clicar e segurar que ele vai mais rápido. Passou um pouquinho aqui. Eu vou voltar para 1000, certo? Então o que aqui não está mais ambiente, e sim 1000. O que aconteceu? Aqui na câmera, a câmera de LED está configurando uma luz artificial de 1000 ppm e essa luz vai ficar constante. Nós vamos utilizar ela para a medição com essa condição de luz artificial.